Olá, amigos Dourados Web TV, é um prazer estar aqui novamente contigo e hoje, na coluna Direito, nós vamos entrevistar o promotor da 4ª Promotoria de Justiça em Dourados, Dr. João Linhares Júnior. Dr. João Linhares, como vai? Tudo bem? Inicialmente, obrigado pelo convite. Saudações a todos aqueles que assistem ao programa Coluna Direito. É uma satisfação enorme estar aqui e poder dialogar com vocês. Ok. Doutor, nós trouxemos o senhor aqui como promotor de justiça atuante já há quanto tempo? Eu completo agora, em dezembro, 16 anos de Ministério Público. 16 anos de Ministério E Público. em fevereiro, 13 anos que fui promovido para Entran Especial na comarca de Dourados. Começou cedo, então, no Ministério Público? Comecei com 24 anos de idade, felizmente. Está certo. Doutor João Linhares, conte para nós como que é o funcionamento do Ministério Público, primeiro em um nível nacional, depois estadual e depois aqui no nosso Ministério Público em Dourados. O Ministério Público, com a feição atual, sobreveio com esta nova feição na Constituição de 1988. Os artigos 127 a 129 da Carta Política estabelecem o que é o Ministério Público. Uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado e a qual incumbe a defesa do regime democrático, dos direitos sociais e individuais indisponíveis. Enfim, o Ministério Público é a voz jurídica da sociedade. Incumbe a essa instituição a defesa dos interesses sociais em várias frentes de atuação, na área de tutela dos direitos difusos, como direitos indígenas, de infância e juventude, saúde, Maria da Penha, idosos, deficientes físicos, consumidores, a área de criminal, crimes dolosos contra a vida, os crimes residuais, execução da pena. Enfim, a gama de atribuição do Ministério Público é muito grande. E o Ministério Público é uma instituição a qual compete a fiscalização dos demais poderes e instituições. No sistema democrático de freios e contrapesos, em que uma instituição fiscaliza a outra, cabe ao Ministério Público fiscalizar todos os demais poderes, tomando as medidas legais pertinentes, quando for o caso, e também ser fiscalizada por eles. Então, trata-se de uma instituição, como preceitua a Constituição, essencial, indispensável, imprescindível para a defesa dos interesses da sociedade. Ok. Aqui no âmbito estadual, como está dividido o Ministério Público e depois em Dourados? Quantos promotores tem, quantas promotorias são, quais as atribuições? Doutor Felipe, o Ministério Público em âmbito nacional, ele tem subdivisões, o Ministério Público Brasileiro. Então ele tem o Ministério Público Federal, que é o Ministério Público da União, composto por Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito Federal e territórios. Nós não temos territórios atualmente, mas há uma previsão ali. E o Ministério Público dos Estados, cada qual dentro da sua área de atuação, com as mesmas prerrogativas, os mesmos direitos e os mesmos subsídios. Aliás, é importante que a população saiba que o Ministério Público não integra nenhum poder de Estado. Ele é um órgão autônomo, com dotação orçamentária própria, com autonomia funcional e administrativa, e que não integra, muitos pensam que pertence ao Poder Executivo, outros ao Poder Judiciário. Não, é uma instituição autônoma da República. E no âmbito estadual, nós temos o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul. Existe um outro ramo que as pessoas quase não falam, que é o Ministério Público de Contas, que atua perante o Tribunal de Contas da União e o Ministério Público de Contas estaduais. E quem integra essas carreiras do Ministério Público de Contas da União e dos Estados? Aí é um concurso próprio. São os procuradores dos Ministérios Públicos de Contas, que também têm as mesmas prerrogativas e direitos que os demais Ministérios Públicos, mas só atuam no âmbito da Corte de Contas. Entendi. Os demais ramos, como o Ministério Público Estadual, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e o Ministério Público Federal, atuam extrajudicialmente para solver, para solucionar as questões que lhes são levadas pela população e também judicialmente, quando não conseguem resolver por meio da conciliação as questões que lhes são postas. Então, imagine um caso aqui
que venha contra o município, hipoteticamente falando, Sim. de vagas em creches ou em hospitais. O Ministério Público instaura um inquérito civil e procura a conciliação com o município. Se o município não disponibilizar a vaga e não tiver direito, será ajuizada uma ação civil pública com um pedido para que seja aberta a vaga cabível à pessoa que procura. Correto. Aqui em Dourados, doutor João Linhares, quantas promotorias são, quantos promotores efetivamente estão aqui atuando? Em Dourados, no âmbito do Ministério Público Estadual, são 16 promotorias de justiça. 16. Todas então, devidamente ocupadas? Todas devidamente ocupadas, muitas na área de tutela coletiva, como Maria da Penha, Patrimônio Público, Promotoria de Defesa da Cidadania, Saúde, Infância e Juventude, Meio Ambiente, as promotorias criminais, a minha, que eu titularizo, é criminal, a Promotoria de Execução Penal, as promotorias cíveis, Promotoria de Família, Registros Públicos. Então há uma gama bastante grande de atuação para efetivamente atender bem a população e dar cabo daqueles interesses sociais que são muito importantes e graves a todos nós. Não sei se o senhor tem ou não essa estatística, mas em torno de quantos processos, procedimentos tramitam hoje aqui em Dourados? O senhor tem essa estatística, ou pelo menos da sua promotoria? Em torno, porque isso é muito variável, é sazonal. Dependendo da época do ano, há muitos crimes, dependendo da economia, os delitos aumentam, determinados delitos, como os delitos contra o patrimônio, aumentam substancialmente, o tráfico de drogas. E os inquéritos que são extrajudiciais também são fiscalizados e muitas vezes analisados a fundo pelo Ministério Público, os inquéritos policiais. Então, entre processos e inquéritos, por promotoria eu calculo que deva dar uns 3 a 4 mil. 3 a 4 mil. Feitos. Tem bastante serviço, então. Tem bastante, com audiências diárias, de segunda a sexta-feira, agora com as audiências de custódia, cujos presos devem ser ouvidos pela autoridade judiciária, pelo Ministério Público e pelo advogado ou defensor público. Correto. Doutor João, para nós partirmos aqui para o encerramento do nosso bate-papo, da nossa entrevista, o senhor já tem aí mais de 15 anos, né, de Ministério Público, conforme dito no início da nossa entrevista. Gostaria que o senhor contasse para nós algum caso específico que te alegra o coração, que te deixa feliz de lembrar, que te traz boas lembranças no desempenho da sua função como promotor. Houve muitos casos. A atuação na área jurídica, às vezes, é como a atuação na medicina. Pode-se traçar um paralelo neste ponto, porque se há frustração e às vezes demora na prestação jurisdicional por culpa do sistema mesmo, por outro, quando se consegue resolver problemas, as pessoas elas se sentem realizadas. Quem não quer receber justiça? Quem não fica feliz ao receber o seu direito? Teve um caso emblemático para mim, logo que eu comecei a carreira, que a pessoa tinha obesidade mórbida e estava condenada clinicamente a ter uma vida muito difícil. E nós conseguimos, por meio extrajudicial, até consensual, a operação dessa pessoa e depois o acompanhamento psicológico. E muitos anos depois eu retornei em passagem pela cidade de Bandeirantes e encontrei um homem forte, um homem saudável. Quase não reconheceu. Que me deu um abraço e falou, olha... E eu não reconheci aquela pessoa e depois pude ver que foi aquela operação e aquele tratamento que foi disponibilizado que mudou para muito melhor a vida daquela pessoa. Houve casos também de conseguir creche, conseguir medicamento, internação, áreas criminais que quando a vítima vê que é feita a justiça ou acusado, às vezes injustamente, que é absolvido. Então, todos esses casos, as pessoas elas expõem, exteriorizam a sua felicidade com a solução dos problemas.
Mas não é só disso que nós vivemos. Na maioria das vezes, são lamúrias, são grandes preocupações. Por isso que eu pedi um caso que te trazia felicidade. A gente sabe que o profissional do direito no dia a dia passa por situações que às vezes acabam nos entristecendo, nos deixando assim, às vezes um pouco reflexivos demais com a vida e não tão felizes como deveria ser. Por isso que eu pedi um caso que te trouxe alegria. E na hora que você falou um caso lá atrás, no início da carreira, parece que os do início da carreira é que nos marcam mais, né? Depois nós acabamos nos acostumando com algumas coisas no dia a dia. Aquele fôlego inicial é importante para te dar um norte, para gerar em quem inicia a carreira essa vontade inesgotável de lutar por aquilo que se acha certo, justo e bom. E eu acho que cada um dos operadores do direito, aqueles que são bons, como você, como muitos outros, tem isso dentro de si, procurar ajudar a sociedade, as pessoas e fazer o bem. E eu acredito no ser humano, eu acredito que as pessoas são boas e elas dão o seu melhor. Evidentemente, às vezes acontecem percalços, todos erramos, mas para os erros há as suas respectivas responsabilidades. Ok, doutor João, muito obrigado pela sua presença. A coluna fica aberta aqui para todas as vezes que o senhor ou o Ministério Público precisar divulgar alguma ação, nós estamos aqui para isso. Muito obrigado pelo convite. O Ministério Público é aquela instituição para não deixar acontecer o que Shakespeare previu no Mercador de Veneza, o contrato de Shylock, que era inexecutável. O Ministério Público está aqui para garantir a você, cidadão, os seus direitos e para fazer um país melhor. Tá certo. Até mais, até um próximo programa. Um forte abraço.